Paz, queridos, sejam bem-vindos para mais uma noite de Transformando Lágrimas em Salmos. Cara, eu tô com o coração pegando fogo, tô bem sensível diante de Jesus. Hoje eu tive um dia muito especial, um dia onde eu mergulhei na presença de Deus, cara. E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente, amém? Então, cola conosco hoje nessa live, sabendo que o Senhor vai fazer muito hoje, cara. E eu realmente tô com o coração bem aquecido diante de Jesus. Então que você venha nessa própria expectativa, sabendo que é Ele que faz. Amém? Então, tem uma setinha aqui ao lado, aqui embaixo, aliás, envia para algumas pessoas que você acredita que vai ser, enfim, abençoador e vai marcá-las. Porque hoje, cara, eu não tenho dúvida, Jesus vai fazer muito. Amém? Enquanto você vai chamando seus amigos, eu vou aqui aquecendo meu espírito, cara. Sabe, eu tenho pensado muito sobre 6 perguntas. E hoje é o tema do Transformando Lágrimas em Salmos. 6 perguntas. 6 perguntas que beneficiam a nossa existência a partir da própria eternidade. Eu quero pensar sobre 6 perguntas que um cara que foi um formador de cultura fez escrevendo a carta aos Romanos. Você sabe que de Atos 1 a Atos 15, Jesus trabalha a partir do poder e maravilhas. Mas de Atos 15, a partir desse contexto tão poderoso, de Atos 15 e Atos 28, Jesus trabalha com mudança de cultura. Quando você lê o livro de Atos, isso está bem fresquinho na minha mente, porque foi o último livro que eu li. Isso ontem, aliás, ou melhor, anteontem. Quando você lê o livro de Atos, você percebe que de Atos 1 a Atos 15, então Jesus flui e trabalha de forma poderosa através das maravilhas do reino dos céus. E todo comportamento de santificação e de prosperidade nos milagres sobre a igreja do primeiro século. Mas de Atos 15 a Atos 28, Jesus trabalha já com mudança de cultura. Para toda mudança de cultura, é o que eu sempre digo, cara, Jesus sempre dará uma arquitetura. Geralmente a arquitetura de Deus, cara, para aqueles que trabalham com mudança de cultura é para homens improváveis. Então se você se sente um improvável, provavelmente Jesus vai te chamar, ou te chama. Ou isso pode ser uma realidade na sua vida, no seu cotidiano, a partir do comportamento eterno. Jesus sempre chama homens improváveis para que esses caras mudem ou modelem a cultura. Por isso que Jesus, a partir de Deus, cara, no Antigo Testamento, ele encontra homens, cara, como latifundiários, homens do campo que, enfim, provavelmente trabalhavam com reforma agrária como Noé. E a partir desse contato com Deus, um cara do campo chamado Noé pega a arquitetura de Deus. E a partir dessa arquitetura o cara salva uma geração. E aí você vai ver homens do campo, homens que tinham um idioma rural, que tinham um sotaque, cara, de um homem rural de fato. E esses caras vão diante de Faraó. E esses caras, cara, expressam a glória de Deus. A verdade é, há 6 perguntas que podem mudar completamente a nossa vida. 6 perguntas, cara, que o próprio apóstolo Paulo faz na carta aos Romanos, que determina muito sobre qual vai ser a nossa jornada. Eu tenho aprendido bastante, cara, que não é bom você pegar a receita de ninguém para viver a sua vida. Em qualquer área da sua existência você pode pegar conselhos. Agora, quando você pega as receitas de pessoas, cara, para você viver a sua própria vida, provavelmente você pode se frustrar. Porque o que deu certo para o outro, quando infelizmente não dá certo para você, a grande verdade é que a gente se entulha dentro de nós, cara. E isso vai gerando no nosso coração uma tristeza, cara, sem precedentes. Mas hoje eu quero compartilhar com você o que Deus tem falado comigo. E hoje então eu quero fluir sobre isso. 6 conselhos. Ou, perdão, sobre 6 perguntas que os céus faz sobre a jornada de todos que andam com Jesus. Então, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31 em diante, você vai ver 6 perguntas sobre como é possível, cara, nós sermos protegidos por Jesus. É debaixo dessa atmosfera de glória, é debaixo dessa atmosfera de bondade que eu quero fluir com você. A partir do versículo 31 de Romanos 8 diz assim:
A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá, juntamente com ele, gratuitamente, todas as suas coisas a partir dele? Quem poderá trazer alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, ele ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus, e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Jesus? Será o tribunal, ou a ansiedade, ou a tribulação, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer outros poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aqui, cara, Paulo faz 6 perguntas que fundamentam sobre o amor de Deus sobre nós. E muitos de nós, cara, nós nos sentimos excluídos ou até mesmo amados. E quando o apóstolo Paulo faz 6 perguntas que de fato não têm respostas, 6 perguntas sem respostas, que evidencia a glória de Jesus a partir do cuidado sobre nós, cara. Então, o poderoso daquilo que Jesus vai derramar nessa noite é essa influência espiritual sobre como nós poderemos viver a partir dele, se ele já declarou amor, cara. E quando de fato nós encontramos essa redenção no amor, nada pode nos separar dessa jornada. E é inevitável não refletir sobre como o cara que escreveu tudo isso viveu e se entregou a partir da missão espiritual, de como ele se lançou sem medo, sem receio, e a partir desse comportamento de entrega, o cara mudou literalmente o mundo que fez parte. Lendo o livro de Atos, eu me emocionei bastante junto com alguns amigos e também discípulos, quando foi possível perceber, cara, que após ter um encontro com Jesus a caminho de Damasco, um cara que foi conhecido na história do cristianismo como o terrorista dos cristãos, Saulo de Tarso, quando olha para a luz poderosa que ofusca os seus olhos, e ele cai do cavalo, ele finalmente vê o mundo como o mundo de fato é, cara. Paulo vê o mundo escuro. E quando Jesus ofusca a sua visão, é possível então ele olhar para além da escuridão e perceber que Jesus é aquele que brilha, cara. E eu costumo dizer, inclusive, que Saulo, ele conhecia Deus por ser fariseu dos fariseus, por ter estudado na escola de Gamaliel e por ter tido, cara, uma jornada sociológica profundamente intelectual diante da cultura grega, por ser um cidadão romano, por ter uma erudição poliglota e de ser também um cosmopolita, um cara que conhecia o idioma do mundo que ele fazia parte. Esse cara, quando ele de fato encontra com Jesus, tudo muda na existência dele. As perguntas que ele fazia agora se transformam em outras. As crises que ele vivia agora são outras. O cara que ia para a morte, agora se dá à morte. Justamente por essa evidência espiritual, cara, de ter uma convicção na eternidade. Tipo, tudo mudou. Um coração mudado, uma mente restaurada e transformada, faz com que o coração do homem transicione, cara. E foi isso que aconteceu com Paulo. Vendo a jornada dele, quando você abre a sua Bíblia em Atos, capítulo 20, até o capítulo 28, você percebe que o apóstolo Paulo, ele vive uma jornada a partir de um comportamento carcerário. Paulo é preso. Quando ele é preso, cara, ele, na verdade, escuta em capítulos anteriores que o Espírito Santo havia levado ele a Jerusalém, sabendo que cadeias e prisões iam esperá-lo, e ele vai, porque ele tem convicção que, embora a dor, a cadeia, a punição poderia ser uma realidade, o amor de Deus estaria com ele. E diante da dor, cara, o amor de Deus vai ser o nosso sustentáculo, aquilo que vai sustentar a nossa jornada. E aquilo que faz, cara, com que um prisioneiro faz coisas tão incríveis. E narrando a história de Paulo a partir de Atos capítulo 20, você vai ver que ele faz a primeira defesa dele diante do templo quando ele é preso. Porque Paulo é condenado pelos judeus por ter levado o evangelho aos gentios. E quando os gentios se convertiam, o apóstolo Paulo pedia para que eles não tivessem o costume judaizante em relação à lei mosaica, sobretudo em relação à circuncisão.
Então Paulo começa a dizer, não, cara, você não precisa circuncidar. E quando essa notícia chegou em Jerusalém, que o apóstolo Paulo, ele havia ministrado o evangelho, e os cristãos do primeiro século eram conhecidos como os do caminho. A frase os do caminho era o apelido que se dava aos cristãos do primeiro século. O apóstolo Paulo então liderava essa comissão missionária para judeus, e quando esses caras recebiam Jesus, ele dizia, você não precisa comprar uma cultura que não faz parte da sua. Por isso que eu disse agora há pouco, cara, você não precisa comprar uma receita, você não precisa colocar uma roupa que não cabe em você, cara. Inclusive quando Davi foi assassinar Golias, o próprio Saul pediu para que Davi vestisse a sua armadura. E a grande verdade é que as armaduras de Saul não couberam em Davi. E Davi não assassinou Golias, cara, com armadura bélica. Ele assassinou Golias com a força do secreto, com aquilo que de fato era poderoso em sua mão. A simplicidade, mano, olha isso, mano. A simplicidade pode ser a principal arma para assassinar gigantes. E a simplicidade de Davi, diante da eloquência, da coragem dele, um homem sem armas, apenas com pedras, a ponto de Golias dizer, por acaso sou eu cachorro para você vir contra mim com pedras nas mãos? E cara, a eloquência da simplicidade é a força para derrubar gigantes. Talvez, cara, você é todos os dias, de forma cotidiana, sendo intimidado pelos gigantes da vida. E aí você quer pegar receitas de várias pessoas para destruir os seus gigantes. Mas a grande verdade, cara, é que você já possui aquilo que vai te graduar, cara, na vitória que você precisa ter. E quando você olha para dentro de si, você descobre, cara, que haverá batalhas que mais ninguém irá guerrear com você. Significa que você chegou num ponto de decisão poderoso, cara. Porque a grande verdade é que quando você não compartilha seus segredos para que o inimigo da alma escute, você vai se fortalecendo por dentro, sacou? É por isso que eu amo os pais na fé, que eles nos ensinam, inclusive a partir do próprio Jesus, que quando você entra numa temporada de consagração, fecha os seus lábios, entra pro seu secreto e decora a tua alma, cara, com a consagração diante daquilo que você mergulha e vive no secreto. Enfim, o apóstolo Paulo então é esse cara, um cara que tem um coração tão voltado para Jesus, ele conhece tanto Jesus, que nem a cultura judaizante, cara, agora pode inibi-lo. As roupas que ele tinha do passado, porque ele era um perseguidor da igreja, ele fica completamente nu de todos os seus conceitos antigos. E quando ele está diante de situações que infelizmente iria tirar a sua vida, ele tinha convicção, cara, que era exatamente o que ele havia aprendido de Jesus, a partir de Deus, a partir do contato com o Espírito Santo, é que iria capacitá-lo para ele resistir todas as tribulações daquele momento. Talvez, cara, o Senhor, ou provavelmente o Senhor, já liderou seu coração, colocando tudo o que você precisa. Talvez você já possui tudo, cara, para resistir o dia mal. Afinal de contas, a própria Escritura afirma que não há uma tribulação que é gerada em nossa vida que a gente não consiga suportar. Mas como o nosso coração, sobretudo do homem contemporâneo, se tornou tão carente, tão sensível e tão hipersensível, a gente faz questão de se expor para tantas pessoas, cara. Aí vem frustrações. Sabe o que é frustração? Frustração é a expectativa correta depositada no local errado. Muitos de nós, cara, temos expectativas corretas e depositamos essas expectativas nos locais errados. Se nós guardássemos, cara, o teor da nossa força diante dos nossos inimigos da alma e da vida para vencê-los, sem nos expor como geralmente nós fazemos, nós iremos armazenar energia, não para tentar revidar contra os irmãos ou tentar curar a ferida que não deveria nem existir. E muitos de nós estamos curando ferida e curamos as feridas, tentamos curar muitos machucados diante de momentos que nem deveriam existir. Enfim, o apóstolo Paulo então é o cara que, embora ele tenha uma cultura judaizante, ele decide, cara, viver o novo de Deus, inclusive os conselhos de Deus. E aí, quando ele é pego pelos judeus no templo, em Atos capítulo 21, ele vai e faz uma defesa poderosa, cara. Ele começa a dizer, cara, vocês estão me perseguindo, mas deixa eu te falar, o próprio Jesus apareceu para mim em Damasco, e quando ele fala isso, os judeus ficam injuriados e furiosos. Depois, o apóstolo Paulo é levado para o governador Félix. Antes disso, um centurião vai ver a tribulação, a parada que está rolando no templo, aquele foco de tensão, a treta que está rolando no templo. Um centurião pega Paulo e protege o apóstolo Paulo. De repente, Paulo diz que é um cidadão romano, e tudo muda, diz que, uau, cara, você é cidadão romano. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele simplesmente fez o possível para que a partir do seu discurso ou da sua comunicação, que ele pudesse, cara, literalmente se defender.
Interessante que a jurisprudência romana nos dá a possibilidade de defesa. E o que nós vivemos no Brasil a nível de jurisprudência é, na grande verdade, enfim, uma herança dos romanos. E Paulo sabia disso de alguma forma. Então ele se defende para os judeus, depois afirma para o centurião, que é romano. Depois o centurião, sabendo que os judeus estavam preparando para assassiná-lo, o centurião leva o apóstolo Paulo para o governador Félix. Diante do governador Félix, o apóstolo Paulo faz um outro discurso. Aí tem a terceira defesa do apóstolo Paulo diante do rei Agripa. E aí, cara, é tão extraordinário que Paulo diz, que o apóstolo Paulo pede para ser levado e sentenciado por César. Quando ele está indo para César, ou seja, está saindo, enfim, ali de Jerusalém e está indo até Roma, cara, ele sofre muito, cara, sofre naufrágio. Ele vai para a ilha de Malta. Na ilha de Malta, preso, ele tem contato com vários enfermos na ilha de Malta. O apóstolo Paulo, diante da identidade dele, ele sabia que tudo poderia acontecer. Ele estava preso, ele ia ser condenado à morte provavelmente, mas ele tinha uma convicção no coração, porque ele não pegou a receita do outro, ele não consultou alguém para vencer o dia mal. Grande verdade, cara, que chega um momento na nossa vida cristã que nós devemos caminhar com as próprias pernas. E nós devemos, cara, nós devemos vencer os gigantes com as armas que nós já possuímos. Nós devemos parar a todo momento de consultar alguém para que alguém assassine o gigante por nós. Está na hora, cara, de nos posicionarmos e dizer, não, a minha casa quem lidera sou eu sou o sacerdote do meu lar. Nas tretas da minha família sou eu que vou solucionar. Não, eu sou a pilastra da minha casa. Não, cara, se eu tô frio na fé, eu preciso ter essa consciência, esse start de Deus, de falar, cara, tá na hora de eu reagir muito das nossas fraquezas, das nossas, enfim, e dos terrores que nos cercam. É porque nós permitimos acontecer pela ausência de força. Nós pensamos que não temos força, mas nós temos força o suficiente, cara. Está comigo? Nós temos força o suficiente para vencermos o inimigo da alma. É debaixo dessa atmosfera que eu tô, mano. O apóstolo Paulo, após ler agora Atos dos Apóstolos, os últimos capítulos de Atos, sobretudo, é que eu tenho esse foco de sensibilidade sobre as nossas tribulações, cara. Paulo, então, ele faz uma defesa, quando ele sofre naufrágio e vai para a ilha de Malta. A Bíblia diz, cara, que Paulo, ele vai acender uma fogueira com seus companheiros, centuriões, guardas centuriões, e com alguns prisioneiros. Paulo, um homem nobre do reino de Deus, ele viveu mais de 20 anos encarcerado. A Bíblia diz, cara, quando ele chega na ilha de Malta, ele vai pegar uma madeira para fazer uma fogueira, ele é picado por uma víbora. Todo mundo olha para ele e diz, uau, se esse cara foi picado por uma víbora, diante do misticismo e do miticismo da época, as pessoas disseram, certamente esse cara matou alguém. Ou seja, ele está sendo amaldiçoado, porque se ele foi picado por uma víbora, diante de um cenário folclórico, de uma temporada onde pessoas eram literalmente, enfim, sentenciadas e assassinadas diante dessa determinação, cara. O poderoso, na influência de Deus na história do apóstolo Paulo, quando ele estava em foco de tensão, é que ele não morre porque a cobra picou ele. Uma víbora picou ele. Uma serpente o picou. E Paulo não morreu. Você imagina, cara, que quando Paulo estava sendo, enfim, atacado pela cobra, existia uma plateia que disse, esse cara vai morrer. Quando o diabo nos ataca, existe uma plateia, cara, que diz, esse cara não vai aguentar. Mas a grande verdade é que o apóstolo Paulo sabia quem ele era, mano. A identidade que você possui diante de Deus vai te trazer uma determinação espiritual para você resistir, inclusive os ataques do diabo. E ninguém vai acreditar que você superou isso. Ninguém vai acreditar, cara, que você resistiu o ataque de serpentes, cara. E o apóstolo Paulo, então, ele vive toda essa expressão de glória, mano, a nível espiritual. Olha que legal, cara. Por que Paulo ele sobrevive ao ataque da serpente? Porque diante de todos, cara, a serpente não consegue assassiná-lo. A Bíblia diz que ele é visto agora como uma divindade, de um preso, de um cara que estava preso, agora ele é um cara admirável. E muitos de nós vivemos isso, cara. Quantos momentos da nossa jornada cristã, cara, nós não somos medidos por um fracasso que cometemos. Nós não somos medidos, cara, por uma derrota que infelizmente temos. E as pessoas, obviamente, só aplaudem quem está nos pícaros, quem está nos lugares mais altos. E geralmente as pessoas desprezam, cara, quem tem história. Porque uma coisa, mano, é você já crescer em ambientes relevantes. Outra coisa é você sair do nada, de lugares pequenos, cara, e você começar um movimento de alpinismo. E você começar a crescer sem que pessoas, cara, te ajudem a transicionar. O poderoso é quando você domina os seus vales, cara. E porque você adquiriu experiência suficiente com seus vales, com os inimigos dos vales, você começa a entrar então nesse movimento de escalada, você começa a subir. Quando você vai subindo, cara, nesse movimento de escalada, você encontra os inimigos do vale, os inimigos da escalada. Porque os inimigos do topo não existem ainda, porque você ainda não chegou lá.
Quando você está vivendo, então, você tem a experiência dos inimigos do vale, você pega, então, os inimigos do alpinismo. Quando você chega no topo, você não tira onda, mano, porque no topo não tem inimigo. No topo tem pessoas te aplaudindo. E o mais interessante, cara, as pessoas que te aplaudem no topo são aquelas que se afastam de você quando você está no vale. É necessário que você tenha discernimento, mano. Que o apóstolo Paulo me ensina quando ele faz isso lá em Atos. Nos últimos capítulos de Atos, nos 8 últimos capítulos de Atos, o apóstolo Paulo, ele não se embriaga com os elogios das pessoas que há momentos atrás estava caluniando. Sabe o que Paulo faz? Perdoa e proporciona cura. O texto diz, cara, que o apóstolo Paulo orou por pessoas enfermas e um foi curado. O apóstolo Paulo diz, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, depois que cura um enfermo na ilha de Malta, estando preso, ele cura todos os enfermos da ilha. Isso é tão sensacional, cara, que é inevitável não chorar. O cara tá preso, sendo glorificado por Deus, diante do movimento de cadeia dele. Mano, talvez você ainda não entendeu que é no momento mais difícil da nossa existência, mano, que Deus vai gerar cenários para que o nome dele seja glorificado, mesmo em contextualização de prisões. Eu não estou dizendo que um preso tem autoridade para exercer a glória de Deus. Mas como eu estou falando do apóstolo Paulo, mano, e estou fundamentando todo o meu discurso a partir desse comportamento bíblico, a partir de Atos, do capítulo 21 em diante, você percebe que no capítulo 27, o apóstolo Paulo, ele exerce tanto o reino de Deus na ilha de Malta, mano, que até ele estando preso, até os homens mais ricos da cidade, enfim, recepcionou os soldados e os prisioneiros e tratou prisioneiros como se prisioneiros fossem príncipes. Olha o que eu estou dizendo, mano. Não sei se você está comigo nessa evidência do Espírito Santo, nessa jornada espiritual nesse momento. Mas porque o apóstolo Paulo tinha identidade diante de Jesus. Porque ele não pegou receitas. Mas porque ele viveu a história dele. Ele mesmo sendo um ator principal da sua própria história. Porque ele tinha identidade no secreto com Deus. Foi possível, mano, ele pegar o momento mais difícil da vida dele. Porque antes de ser preso, ele tinha recebido a mensagem de Deus. Imagina a alma dele angustiada, mas ele era convicto da fé que possuía. Depois que ele recebe a mensagem, ele é agredido pelos judeus no templo. Ele é convicto da fé que possuía. Depois de ser agredido, ele é jurado de morte. O cara é convicto da fé que possuía. Depois ele é mais ameaçado ainda, como se um grupo específico de saduceus patrocinasse uma espécie de motim para assassiná-lo e dilacerá-lo. E aí, cara, o cara permanece mais firme ainda, até que ele apela a César. E nesse meio termo, cara, nesse meio tempo, aliás, Deus se revelou sobre a vida do apóstolo Paulo de forma gloriosa. A Bíblia diz então que quando ele chega em Roma, ele preso, ele recebe uma espécie de prisão domiciliar. O apóstolo Paulo aluga uma casa onde passa mais de 2 anos. E a Bíblia diz o seguinte, nos últimos 2 versículos do livro de Atos, o apóstolo Paulo permaneceu na casa em que alugara. E ele recebia todos quanto vinham ouvir sobre a palavra de Deus, e ele ensinava sobre o reino de Deus livremente. E foi quando Paulo estava preso, nesse cenário, que muitas cartas vieram sobre as igrejas que nós conhecemos, a igreja de Éfeso, a igreja de Corinto, a igreja de Tessalônica, aos Filipenses, e essas cartas foram produzidas nessa temporada de martírio, ou de sobrevivência ao martírio, a prisões e a frustrações. Vou te falar uma parada, mano. É inevitável nós não chegarmos à conclusão que são os momentos mais difíceis da nossa vida, da nossa existência, que o Senhor virá, cara, nos dando as cartas que vai libertar uma galera, uma geração. São a partir das minhas feridas, mano, que muitas pessoas são curadas. E, cara, o meu ministério especificamente é muito evidenciado a partir disso, cara. Quantas dores nós vivemos só para gerar experiência para apacentar outros sofredores. Já pensou você ser uma carta de esperança porque você sobreviveu a uma temporada que todos pensaram que você ia morrer? Que a serpente te picou e era uma víbora venenosa. Mas pelo contrário, uma cobra picou Paulo e foi a cobra que morreu. Porque sobre o sangue de Paulo existe a essência do sangue de Jesus, mano. E Paulo, lá em Roma, ele prega o evangelho. Ele ministra a palavra de Deus. E isso é evidenciado de forma muito gloriosa, cara. E Paulo, então, deixa arquivado para nós 6 perguntas. 6 perguntas para evidenciar o Evangelho de Jesus Cristo. Inclusive, autoafirmando quem ele era no próprio Pai. Trazendo essa conclusão poderosa, mano, sobre o quanto o Senhor nos ama. E as 6 perguntas de Paulo eu vou de uma por uma aqui. Versículo 31 do capítulo 8 de Romanos diz assim: que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Quais fatos ele está falando?
no versículo 18, ele diz assim: estou absolutamente convencido que os nossos sofrimentos do presente mundo não podem se comparar com a glória que em nós será revelada. E depois ele vai falando que, enfim, que a criação espera com ávido anseio a manifestação dos filhos de Deus. O apóstolo Paulo então pergunta o seguinte: que conclusão pois temos? Pois chegamos diante desses fatos. Ou seja, alguém pode me explicar como é possível ter tanta vida diante de tanto sofrimento? É possível, cara, trazer uma conclusão da pedagogia ou da psicologia a partir de, sei lá, Piaget, Vygotsky, Skinner, Freud, Vallon, Jung, Carl Rogers, Lacan, que pode trazer evidência da análise emocional e psicológica de como alguém que sofreu tanto como ele ainda era uma fonte de vida diante dos desesperados chegavam perto dele. O apóstolo Paulo traz essa evidência, então ele pergunta, a primeira pergunta: que conclusão pois chegamos diante desses fatos? Como é possível permanecer vivo diante de tanta dor? Em outro texto ele diz assim, olha o que Paulo diz: para mim viver é Cristo e para mim morrer é lucro. Aí vem o outro escriba e diz: o que adianta você temer o homem que pode tirar a tua vida e não temer a Deus que pode lançar a tua alma no inferno? O apóstolo Paulo faz a segunda pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? E essa é a grande pergunta que nós devemos fazer. São 6 perguntas. Na segunda pergunta que o apóstolo Paulo faz é: se Deus é por nós, quem será contra nós? E são perguntas sem respostas. É possível responder isso? Se Jesus é com você, cara, se você tem o nome escrito no livro da vida, se você já foi lavado pelo sangue de Jesus, se você é um pecador arrependido, eu quero lembrar uma parada para vocês. Nós temos uma natureza corruptível. E eu, cara, não sou abençoado e não quero aplaudir o meu caráter por si só, cara. Eu preciso compreender que só sou, enfim, redimido pelo sangue de Jesus por causa do Espírito Santo. Porque tudo que habita num homem, segundo o profeta Isaías, enfim, é como trapos de imundícia. Como ele diz, as nossas maiores obras são vistas por Deus como trapos de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia, cara? Trapo de imundícia era o absorvente que a mulher usava na época bíblica. Isaías diz o seguinte: você quer ser medido por suas obras? Então, mano, saiba de uma parada: as suas maiores obras são vistas por Deus como o que de pior recepciona do ser humano. É como um absorvente que a mulher usava na época. E Paulo então pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas essas coisas? Ou seja, Jesus já nos ama e ele com a convicção poderosa da sua entrega em amor, ele já cumpriu o plano. Então nada que você pode fazer, olha isso, cara, nada que você fizer pode constranger o amor de Jesus por você. Já está fundamentado, ele te ama. E uma reflexão que eu tenho de forma particular: será que você é tão poderoso a ponto de entristecer o Espírito Santo? Analisa comigo, cara. Será que você é poderoso o suficiente para entristecer o Espírito Santo? É claro que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, aqueles gemidos que são incapazes de serem narrados em relação ao sofrimento, por gemer por toda a humanidade. Mas, cara, não existe nada que você faça que vai surpreender a Deus, cara. Jesus é aquele, mano, que quando encontra você, ele tem o controle da sua existência nas mãos dele. E quando você decide ter carreira solo, ou você, infelizmente, abre mão do roteiro que o Senhor escreveu para você, para que outras pessoas se tornem atores principais da sua história, é inevitável, você vai sucumbir de forma significativa. Mas quando Jesus vem, mano, e assume a porção, ou melhor, te oferta a porção que você deve receber, brother, é poderoso, mano, quando você entende que o caráter e a convicção de identidade que ele te proporcionou é diferente de todas as pessoas. Por isso que você deve ter essa convicção diante da dor, do sofrimento e dos traumas. Paulo fez 6 perguntas sem respostas, porque ele sabia, cara, sobre a eloquência do evangelho, sobre a jornada dele. E ele diz: quem poderá trazer alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E eu quero te perguntar, em relação a essa na quarta pergunta que é feita, é inevitável não haver reflexão sobre eu e você. O texto diz: quem poderá trazer alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que o justifica. Ele coloca um ponto de exclamação. Toda vez que você lê um texto bíblico que tem um ponto de exclamação, o autor está gritando. Quem poderá então proporcionar acusação contra algum escolhido de Deus? E Paulo diz: é Deus quem o justifica.
E que nós viemos compreender isso, cara. Muitos de nós vivemos sobre o jugo da acusação. Muitos de nós vivemos sobre o jugo da sentença. São coisas e amarras que você fez no passado que infelizmente te perseguem. São fantasmas, cara, que infelizmente nós nos assustamos. E eu aprendi algo, cara, com as senhoras de coque, quando eu cresci orando nos montes com elas, cara. Elas sempre diziam pra mim: Gilberto, nunca se esqueça que o diabo é como um vira-lata. O vira-lata é aquele cachorro de rua que ele enfim, tem coragem a partir do instinto de medo, da substância fisiológica que o humano libera quando ele está com medo. Então ele late tentando intimidar. O diabo é da mesma forma. O diabo sente seu cheiro de medo. E quando isso acontece, cara, é inevitável, mano. Ele vai tentar te persuadir. Porém, bate o pé no chão para você ver se ele não sai correndo, brother. Assim é o diabo. E o passado, ele vem acompanhado diante do acusador. E o diabo é esse, cara, que tenta humilhar a nossa existência diante da eternidade, diante da própria sociedade. E o apóstolo Paulo então pergunta, estando preso: cara, quem pode fazer alguma acusação diante dos escolhidos de Deus? E a resposta que ele mesmo dá é Deus quem o justifica. É aquele cara que te assumiu, que vai ter controle sobre a sua vida, que vai fazer com que você triunfe diante das trevas, mano. Que você venha lapidar suas lágrimas, transformando em salmos. Primeiro, sabendo que as pessoas não vão segurar a sua onda, mano. É por isso que você precisa se levantar, porque ninguém vai fazer isso por você. Você que está em depressão, que está me ouvindo, cara, que infelizmente não consegue mais, inclusive, nem se higienizar, diante de tanta dor que infelizmente você vem sofrendo, cara, você precisa se levantar, porque ninguém vai fazer isso por você, mano. E quando você se levantar, vai lá, mano, se alimente, nutre seu corpo, enfim, toma um banho, cara, e que você venha vestir vestes novas, vestes de adoração. Porque se o diabo nos acusa, saiba, mano, é Deus que nos justifica. Ele, mano, ele é aquele grande juiz que se reduziu para ser advogado, sabendo que você já está sentenciado. Mas ele mesmo diz: filhinhos, rogo para que não pequeis. Mas se pecardes, temos um advogado para com o Pai, é Jesus Cristo justo, o nosso Senhor. Quinta pergunta que ele faz é exatamente essa. Olha isso. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, ele ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e também intercede por nós e ao nosso favor. A quinta pergunta que o apóstolo Paulo faz é justamente essa, cara. Quem os condenará? Por que nós sempre, quando infelizmente nos arrependemos diante do Senhor, é como se nós tivéssemos uma dívida com uma geração? Eu sinto em falar isso, cara, hoje. Eu não sei se você sente ter uma dívida com pessoas, ter uma dívida com a sua igreja ou com sistemas. Hoje eu vejo Jesus quebrando as algemas, destruindo, mano, as algemas que te prendem, destruindo, cara, a ponte que te conecta com o passado. Eu vejo Jesus destruindo o trampolim que muitas pessoas usam para mergulhar no lago do esquecimento, para todo momento se auto-machucar diante das feridas que infelizmente já foram fechadas. Chega, mano. Chega de gerar a estabilidade do inferno e glorificar o momento do sofrimento, porque a Bíblia diz, cara, que ele tanto nos justifica e ao mesmo tempo, cara, a pergunta que o apóstolo Paulo faz na quinta pergunta é: quem os condenará? É possível um condenado condenar condenado? É possível um réu sentenciar um réu? É possível, cara, alguém que precisa de bênção determinar bênção sobre o outro? E eu sinto isso no espírito, mano. Quem é um homem para colocar a mão na cabeça de outro homem e não deixar o óleo escorrer? Quem é o homem, cara, para determinar se você é ou não é de Deus, mano? Se é Deus que nos justifica. Ele que é, cara, aquele pela qual nós entregamos nossa vida. Tá na hora de nós fecharmos os ouvidos, taparmos os ouvidos a tudo que não é Jesus na nossa vida. Porque muitos de nós, cara, vivemos um processo de baixa autoestima, porque nós ouvimos pessoas que não nos amam, falando sobre o amor de alguém que nos ama. Isso é muito bizarro, mano, que nós vamos ter a consciência, como o apóstolo Paulo. Haverá momentos, cara, que não será maneiro você pegar conselhos, porque dentro de você já sabe o que você tem para fazer. A última pergunta que o apóstolo Paulo faz é essa, mano. Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez? Talvez, cara, você vive um sofrimento agudo. Eu já vivi essa atmosfera de um sofrimento agudo. Mas hoje eu quero ovacionar e evidenciar apenas isso.
quando nós temos a convicção que somos amados por Jesus, quando nós temos a convicção de que o Pai nos ama, pode ter certeza, cara, algo dentro do nosso coração muda de forma muito repentina. Então, se você tem dúvidas que, embora passando sofrimentos, inclusive sociais, se Jesus te ama, o fundamento bíblico que responde à sua pergunta é justamente esse, cara. Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação? Será a ansiedade, para você que vive síndromes de ansiedade? Será a perseguição, a fome, a nudez, ou a perseguição, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas a caminho do matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Que você venha pegar o seu momento de sofrimento, de dor, e você venha transformar essas lágrimas, cara, nos seus mais nobres louvores. E eu acredito nos hinos da harpa, e há um deles que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Que nós venhamos, cara, ter essa consciência de que o momento em que vivemos diante da tribulação deve produzir esse peso da eterna glória de Deus. E é isso, cara, que faz com que a nossa alma triunfe e o diabo, o inimigo da alma, fique injuriado, mano. Quando, embora você está em temporada de lágrimas, você gargalha. Quando, embora você está em temporada de fome, você se sente alimentado. Quando, embora você não tenha necessidade, você vive necessidade de roupas e você se sente suprido, Jesus é aquele que, a partir do amor dele, nos agasalha, mano. Que o amor de Jesus vem te cobrir, mano, com muito agasalho espiritual, a ponto de você estar protegido dos ventos que sopram do inferno, cara. E Paulo conclui de forma poderosa. Ele diz: portanto, estou seguro que nem a morte, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor que está em Cristo Jesus. Nada, mano. Segundo e fundamentado na carta de Romanos, aos Romanos, sobretudo no capítulo 8, não há nada, mano, nada que vai separar você do amor de Deus. Porém, é possível você se afastar do amor de Deus. O poderoso que existe na ponte que nos conecta com Jesus, eu vou sempre dizer isso, é o arrependimento, cara. Diante da minha jornada cristã, eu já vivi muito processo de sobrenatural, mas nada foi mais poderoso do que ter um arrependimento genuíno. Sabe aquela parada que faz com que as lágrimas brotam dos olhos? Arrependimento por comportamentos morais, arrependimento por comportamento de arrogância, arrependimento por mentalidades, cara, enfim, impuras, arrependimento, cara, porque eu tratei meu irmão de forma equivocada, arrependimento porque eu não disse um bom dia, arrependimento porque eu não fui gentil. Mano, todos os atos de gentileza correspondem à evidência da glória de Deus em nós. É por isso que nós devemos, cara, sermos como aqueles que aprendem, cara, com o Mestre Jesus. Glória a Deus, cara. Que o nosso coração venha estar evidenciado nisso. Porque Jesus, ele nos ensina que quando nós reproduzimos o comportamento dele, é essa atitude nobre que evidencia a sabedoria em nós. Eu aprendi, mano, com a minha jornada de vida, com as superações que eu já tive, que um sábio não é infantil, mano, mas um sábio possui um coração de criança. É aquele que vai ouvir discursos, vai estar em cenários, mas ele vai ter consciência de lapidar a si mesmo. Nessa live, no dia de hoje, cara, aqui nessa edição do Transformando Lágrimas em Salmos, eu vejo Jesus vindo sobre o seu coração e te fazendo pensar e questionar o porquê que, infelizmente, em alguns momentos, cara, a força evade, sendo que Jesus já depositou tudo que você necessita para vencer o dia de hoje. Que você venha raciocinar diante disso, cara. Eu vejo Jesus hoje tocando corações. Eu vejo Jesus dizendo mais, mano. Sabe aquelas pessoas que infelizmente te machucou? Para pra pensar, mano. Antes de você conhecer elas, você não já tinha uma vida? Por que você acha que você parou de viver depois que aquela pessoa saiu da sua vida? Sendo que antes de você conhecê-la, você já tinha uma vida? Eu vejo Jesus te devolvendo a memória, mano. Quem você era. Diante daquele comportamento sentimental e espiritual e de seriedade, de maturidade e também de sabedoria, ou seja, daquilo que impacta todo o nosso ser, que divide literalmente juntas e medulas e que impacta, cara, a nossa existência, trazendo à memória quem nós éramos antes do dia mal. E se o dia mal vier,
O amor de Deus é como um guarda-chuva. Há 6 perguntas, sem respostas, sobre o amor de Deus. E a grande verdade é que não existe nada capaz de nos separar do amor dele por nós. Quando você não se sentir mais amado por ninguém, lembre-se, mano, do amor dele por você. E que você venha gerar esse ambiente de misericórdia, de graça, de glória, de redenção, mano. E de vida. Deixa eu te contar uma história. Quando eu era criança, bem criancinha, minha mãe já tinha um comportamento de fé muito poderoso. A minha irmã mais nova, ela teve apêndice e o apêndice dela supurou. E ela só tinha 5 aninhos de idade. E minha mãe ficou desesperada, cara. Minha mãe sem pai, ou melhor, sem pai, sem marido, sem nenhum tipo de seguridade social e sociofamiliar. Ela começou a orar porque a minha irmã foi para a UTI. E minha irmã ficou na UTI durante muito tempo. E minha mãe tinha 3 filhos pequenos, cara. Todos nós extremamente dependentes dela. E ela tinha que estar na UTI e cuidar dos 3 filhos. E trazer mantimento para nós 3 também. E teve um dia, cara, que minha mãe chegou na UTI e ela viu que minha irmã já estava morta. Minha irmã pequena, minha irmã caçula. Ela não... Enfim, o aparelho já estava desligado e minha mãe ficou desesperada. Eu me lembro que... Olha como é, né, mano, a vida. Eu me lembro que minha mãe pegou a minha mão, a mão da minha irmã. Nós éramos bem crianças. Minha mãe nos levou para uma igreja que ficava do lado da nossa casa. Eu me lembro que eu comecei a rir porque minha mãe estava desesperada e na minha infantilidade de criança e pureza eu não fazia ideia do sentimento que ela estava vivendo. Mas eu me lembro que ela pegou na minha mão, na mão da minha irmã, nos levou para a igreja, correu no culto da escola dominical, na igreja batista, tomou a mão do microfone do pastor e a igreja cheia e minha mãe pediu oração, cara. E pediu socorro, falou, me socorre, a minha filha está na UTI, eu não sei o que fazer. Nesse momento, os aparelhos dela foram desligados. Eu me lembro que minha mãe se ajoelhou, cara, pediu oração, a ousadia dela e a convicção, cara, dela gerou vida no momento em que ela mais precisou. E, cara, uma temporada de profunda escassez de amor, mano. E eu me lembro que eu não entendi nada, mas eu vi que ela estava cheia de fé. E ela disse, minha mãe fala sobre isso, ela descreve isso, ela diz que ela teve uma visão de um anjo na sala da UTI, fazendo cirurgia na minha irmã. Imagina uma mãe perdendo um filho, cara. E aí, minha mãe teve essa visão sobrenatural e foi para o hospital desesperada, crendo que aquela oração que ela havia feito para os crentes na época, ela não tinha muita dimensão do que eram os crentes, mas tinha uma convicção de que Jesus ouvia a oração desses caras. Quando minha mãe chegou na UTI, minha mãe viu, cara, que no andar onde minha irmã estava, ela não estava mais, então provavelmente o corpinho dela já estava se preparando para ser levado para o IML ou algo do gênero. E aí minha mãe, desesperada, não aceitando aquela situação, mas convicta na fé de que um anjo havia curado ela, ela pergunta para a chefe da enfermaria onde é que estava a minha irmã. E ela diz, não, ela subiu de andar. Quando minha mãe chega no corredor, minha mãe escuta a voz da minha irmã, que foi diagnosticada como morta momentos atrás. Eu nunca contei essa história, porque é a maneira ouvida da minha mãe contando, que é mais poderoso, e ela viveu isso, né, cara? Quando ela entra no corredor, escuta a voz da minha irmã, a primeira frase que ela escuta que a minha irmã estava falando é, cadê minha mamãe? Sabe essa alegria da mãe que escuta a voz de uma criança que foi diagnosticada como morta e agora tem vida? E a alegria volta, embora um momento de escassez financeira, embora sem mantimentos em casa, embora, cara, com a esperança completamente fracassada, mas ela percebe que a esperança agora é renovada, porque a vida voltou no cenário do luto. Eu vejo Jesus fazendo isso hoje, cara. E a minha irmã hoje é psicóloga, é uma mulher linda, cara, muito inteligente. Eu sou muito agraciado por Deus pelas mulheres da minha vida. Sabe, eu vejo Jesus fazendo isso. Talvez você ouviu o diagnóstico de morte da sua vida. Talvez você ouviu o diagnóstico de morte, cara, das suas bênçãos sobre os seus filhos. Talvez você se olhe no espelho e você se autodiagnosticou como morta. Hoje eu vejo Jesus dizendo, não, você está viva. Não, você está vivo. Não, cara, calma, essa crise vai vir, mas vai te amadurecer. E vai ser para a glória de Deus. Assim como a cobra picou o apóstolo Paulo, ele não morreu, mas a cobra que o picou morreu. E aquilo glorificou o nome do Senhor diante do cenário que ele fazia parte. Cara, eu vejo Jesus fazendo a mesma coisa
Nessa noite eu vejo Jesus glorificando o nome dele na sua história. Eu vejo Jesus glorificando o nome dele na sua biografia. Chega, mano. Chega de ouvir palavras que infelizmente quando desce pro coração se torna amargo. Eu vejo Jesus proporcionando um colo, dizendo, pode vir, filhos. O colo está disponível. Está na hora de você parar de tentar lutar contra Deus, cara, e assumir que você é criança e dizer, cara, eu me rendo, Senhor. Eu sou criança, eu sou dependente, é isso. Permita-se voltar a ser criança. Enquanto eu estou falando dessas palavras, eu sinto o Espírito Santo de Deus aqui, cara. Eu sinto o Espírito Santo de Deus fluindo sobre onde você está. E hoje eu quero fazer essa pergunta, cara. Quantos aqui hoje querem se levantar do seu lugar de tortura existencial e emocional e de se dizerem, cara, basta. Basta. Há 6 perguntas sem respostas que evidenciam o amor de Deus sobre a minha vida. Eu gostaria que você que está me ouvindo, você que está mandando essas mensagens, que você se evidenciasse e dissesse, Gil, hoje eu quero me levantar, cara. Chega de sofrer. Chega de sofrer, cara. Eu vou determinar momentos de edificação a partir de devocionais. Eu vou renovar minhas alianças com Deus. Eu vou voltar a sonhar como eu não fazia antes. Chega de alimentar a dor dentro de você, mano. Chega. E se infelizmente o cenário da morte chegou, está na hora de você levantar e dizer, vida, faça o favor de voltar. Intime da morte. Que o seu coração, cara, venha. Isso, Lívia, chega de sofrer. Que o nosso coração, cara, venha ser um recipiente onde somente o amor do Pai caiba. Que você, mano, venha desistir de fazer romances, ou de ter romance com qualquer um. Pare de fazer da sua vida uma lata de lixo, mano. De aceitar lixo sobre sua existência, seja em amizade, seja na vida sentimental, seja até em empregos, cara. Chega, tá na hora de você olhar e dizer, não, eu sou filha de Deus, cara. E você se levantar. Amém? E eu sinto e vejo no meu espírito Jesus pulindo alianças, mano. Sabe, a aliança, eu me casei recentemente e a aliança não tem remendo, cara. A aliança não tem remendo, por isso que ela não quebra. Muitos de vocês acreditam que a aliança que você fez com Deus tá quebrada. Mas eu quero te dizer, mano, a aliança não tem remendo, mano. Por isso que a aliança não quebra. Muitos de vocês se enganaram pensando que a aliança que você fez com Deus se quebrou. Não se quebrou, cara. Talvez ela esteja enferrujada. Hoje o sangue de Jesus virá sobre essa aliança que você fez com Deus. Irá poli-la. E essa é uma palavra de conforto. Essa aliança que você fez com Deus não se quebrou. Não se quebrou. Nunca vai se quebrar. Porque a aliança não tem remendos, mano. Ainda mais diante daquela aliança que é feita a partir da majestade santa. Amém? Quero orar por você. E se você sente que um ciclo se finalizou na sua vida hoje, e que Jesus te transiciona para outra estação, cara, eu gostaria que você entrasse em contato comigo, cara. Ou você escrevesse aí agora. Eu sinto Jesus vindo pulindo a minha aliança, Gil. Eu sinto Jesus vindo sobre meu coração e refazendo os caminhos de volta. Sim, mano. Eu recebo tantas mensagens dessas lives, cara. Eu vejo Jesus vindo, mano, sobre muitos de vocês. E estabelecendo uma ponte, quebrando muros. Literalmente, cara. Porque a vida sempre vai amedrontar a morte. Pai, eu oro por essa galera que está me ouvindo. Eu oro pelos meus irmãos, ó Pai Santo, que me acompanham aqui na minha rede social. Eu oro para que o Teu poder venha evidenciar sobre eles. Eu oro, Pai Santo, para que todos aqueles que se sentem fracos, Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor venha em nome do Teu Filho, Pai, erguê-los. Eu não sei se faz sentido o que eu vou dizer. E muito recentemente eu tenho sido tão visitado pelo Espírito Santo nos meus secretos, cara. Eu vejo mulheres frustradas. Mulheres com cabelos curtos, frustradas. Porque não se sentem como deveriam. Por palavras que foram utilizadas. Eu vejo... cara, não sei se faz sentido o que eu estou dizendo, mas eu quero falar isso. É como se mulheres cortassem o cabelo, tivessem cabelo curtos, cara. Por baixa autoestima. Eu vejo Jesus renovando o seu cabelo. Não sei se faz sentido essa parada, mano, mas eu sinto liberar essa palavra. Também vejo Jesus, cara, pegando homens que não se sentem mais dignos de caminharem por tantas falhas e tantos erros que os caras cometeram. Eu vejo Jesus hoje, mano, te colocando no colo, tá ligado? Porque para homens que sentem macho alfa, nada melhor do que o colo do pai para devolver a criança que sempre vai existir em nós, mano. Todos nós merecemos uma segunda chance. Todos nós merecemos, cara, um contato de amor.
E eu vejo Jesus fazendo isso hoje. Hoje eu vejo Jesus proporcionando novas chances. E vejo Jesus também pegando e quebrando, mano, as vitrines e os bloqueios que impedem o Espírito Santo vir sobre a nossa vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém? E que hoje, cara, você venha mergulhar nessas 6 perguntas sem respostas que evidenciam o amor de Deus sobre nós. Quem nos separará do amor de Deus? Nem nada, nem ninguém. E é emocionado eu digo pra vocês, cara. Jesus, ele pode reconstruir a sua casa. Jesus pode, cara, reformar, mano, o seu calçado. Jesus pode, cara, devolver a sua saúde. Jesus pode, cara, restaurar a sua honra. Eu sinto Jesus vindo com restauração de honra. Amém? Porque Jesus restaurou a minha. E essa é a convicção da minha fé. Que Jesus te abençoe. Amanhã, às 11 horas, nós estaremos juntos novamente. Amanhã eu vou receber um amigo aqui no Transformando Lágrimas em Salmos, que é meu amigo pastor Neil Barreto. O Neil vai estar conosco. E o Neil, mano, ele carrega uma palavra muito poderosa para aquilo que nós estamos fazendo nessas últimas semanas. Amém? Que o seu coração esteja disponível e que você venha se levantar do ambiente onde você está. Porque hoje Jesus nos visita com vida. Porque 6 perguntas foram feitas e arquivadas nas Escrituras, que nos protege, nos alinha e gera vida. Que o Senhor te abençoe e até amanhã às 23 horas em mais um Transformando Lágrimas em Salmos.